Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema: a divindade do Espírito. A divindade do Espírito. Para isso, estaremos utilizando o texto que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5 e versículo 3 e 4. Atos, no capítulo de número 5, verso 3 e verso 4. Antes da leitura, eu faço um convite. Se ainda não foi inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe a palavra de Deus para que outros possam ser abençoados através da palavra. Atos, no capítulo 5, versículo 3 e 4 é um texto muito conhecido nas Sagradas Escrituras, onde Ananias e Safira eles fazem algo oculto que não agradou a Deus e que o Espírito revelou para Pedro. Nós entendemos que este homem que era casado com Safira, quem? Ananias, ele vendeu um terreno, porém só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira, sua esposa, sabia de tudo. E o que acontece? Que não só Safira que sabia de tudo. Deus, que vê tudo, também veio revelar o pecado deles. Foi por isso que no versículo 3, olha só o que Pedro diz a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Palavra pesada. Palavra dura que o servo do Senhor chegou diante de Ananias e declarou: você, Ananias, deixou o inimigo dominar o teu coração. E mais, por que mentiu para o Espírito? Versículo 3. Você mentiu e não foi para homens, não foi para apóstolos. Você mentiu para o Espírito. Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Vamos focar na questão da divindade do Espírito aqui. Primeiro, Pedro afirma: Ananias tinha mentido ao Espírito Santo. E depois, no versículo 4, quando ele encerra a sua declaração, Pedro afirma: você mentiu para Deus. Isto porque o Espírito é Deus. Além de ser uma pessoa, não de forma corpórea, nós não podemos tocá-lo fisicamente, mas ele tem intelecto, ele tem sensibilidade e ele tem vontade. E, além do mais, ele é Deus. Deus que é uma pessoa, a pessoa Espírito Santo. Mas por qual razão o Espírito é Deus? Como que nós podemos dizer isso de uma forma ainda mais clara? A primeira afirmação diante disto é que o Espírito ele pertence à Trindade. Vamos observar que na Trindade há o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, a primeira prova, hoje será o primeiro vídeo da primeira prova que o Espírito é Deus. E a prova é que ele pertence à Trindade. Vamos entender um pouco mais sobre a Trindade em 3 versículos. No primeiro versículo, vamos enfatizar a pessoa de Deus Pai. No segundo versículo, vamos enfatizar a pessoa do Deus Filho. E no último versículo, a pessoa do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai está muito presente lá em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 8, quando Jesus ele dá um conselho ao seu povo. Ao orar, não sejam como eles. Eles quem? Os fariseus, os saduceus. Pois, antes de vocês pedirem algo,
O Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Porque Deus Pai é Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Bem aqui, Jesus enfatiza a figura de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Mas vamos para 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Então aqui Pedro está declarando que ele é servo e apóstolo de Jesus Cristo e que ele inicia a sua segunda carta, a segunda epístola, aqui no capítulo 1 e versículo 1, por causa de quem? Do seu próprio mérito? Não, mas por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, é Deus. Nós vamos entender que ele transformou a vida não só de Pedro, ele tem transformado a vida de Tiago, tem transformado a vida de Judas. É só observar como Tiago, seu meio-irmão, inicia também a sua epístola. Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Judas também, ele vai enfatizar, sou irmão de Tiago e servo do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está a figura magnífica da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E dentro da Trindade há o Deus Espírito. Falamos de Deus Pai, Deus Filho, agora Deus Espírito. Além do texto que nós lemos, onde Pedro ele afirma que Ananias tinha mentido ao Espírito Santo e que o Espírito Santo é Deus. Outro texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, também afirma que o Espírito Santo é Deus, onde diz: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Nós somos reflexos da glória do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Cada vez mais que nos aproximamos de Cristo, cada vez mais que nos esforçamos para seguir a sua palavra, que oramos, que o buscamos, a glória do Senhor se torna mais intensa dentro de nós. E a consequência disso é que nos tornamos mais parecidos com Ele. A glória que é do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo é Senhor, o Espírito Santo é Deus, pois manifesta a glória do Senhor. Então, Deus Espírito Santo pertence à Trindade, juntamente com Deus Filho e Deus Pai. E vamos entender que esta é a primeira evidência de que Ele é Deus. Até porque quando lemos lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo de número 26, onde o escritor Moisés nos fala: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Quem que estava envolvido? No momento em que o homem foi feito, o boneco de barro, depois que foi feito o boneco de barro, suscitaram o fôlego de vida. Quem que estava envolvido nesse trabalho? Quando vemos aqui, vamos fazer, não foi uma pessoa só que fez. 3 pessoas fizeram o ser humano, o homem. Quem foi? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para a gente entender, algumas pessoas perguntam: será se trata de politeísmo? São 3 deuses? Não. Na verdade, é um só. Eles trabalham muito juntos e são uma só pessoa, porém 3 pessoas distintas. Uma ilustração bem simples é o café. Nós temos água para fazer o café, temos o café e temos o açúcar. Mas quando misturamos, fica uma mistura só. Embora haja 3 pessoas distintas, elas são tão juntas, estão tão unidas que são uma pessoa só. E o Deus Espírito Santo, Ele é uma pessoa.
O Deus Espírito Santo, propriamente dito, ele é Deus, pertence à Trindade, está contigo, está comigo, e eu faço a pergunta: como é que está o teu relacionamento com Deus Espírito Santo? Se você não o conhece, entregue-se a Ele, porque Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Se você tem andado distante dele, esta é a oportunidade que o Deus Espírito Santo nos proporciona para voltar, para retornar à sua casa. E se você já tem andado com Ele, firme-se nele, olhe cada vez para Ele, porque Ele te proporcionará uma eternidade ao lado de Cristo. Fique com essa palavra e que o Deus Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre.